E eu vou falar hoje, também eu acho que nessa perspectiva histórica, dos enfrentamentos do crítico de processo, né? Agora, no olhar mais afastado, todos os enfrentamentos que nós, os críticos, né, que temos nos dedicado aos estudos de processo de criação, o que nós temos enfrentado. Então, eu falo dessa minha experiência que começou em 1990, né, quando foi a minha defesa de doutorado. A primeira coisa que eu queria apontar é essa relação com os artistas. Sempre nós observamos uma compreensão muito grande por parte dos artistas da importância dessa pesquisa. Então, eu sempre lembro de que o Murray Lewis, aquele coreógrafo e bailarino, ele diz que quanta arte tem nos ensaios. Então, acredito que o artista percebe quanta arte tem em todos esses processos, então a importância da gente acompanhar. A gente conversando com isso no grupo sobre isso no grupo de pesquisa, ainda lembramos, por exemplo, no caso do audiovisual, os podcasts agora tão recentes de montadores, de salas de roteiro, que atraem muitos, né, ouvintes. Então, essa questão do processo de criação a partir de quem faz é muito é trazido à tona, né, essa importância pelo aquele que é o agente criativo, né? E um outro aspecto que fica bastante claro dessa importância do artista, que o artista dá, é a continuidade que nós temos dessas interações com os artistas estudados, e eu tomo o Loyola, o Roberto Alencar, o Evaldo Mocarzel, só para citar alguns exemplos de artistas que foram por nós estudados e que a gente continua com essas interações, com essas interlocuções, que eu acho que é mais uma marca dessa compreensão da importância da pesquisa. Ao mesmo tempo, eu acho que, para falar de embates, a crítica das obras como são mostradas publicamente e os historiadores da arte, eu já acho que há um enfrentamento bastante mais complexo e quase um embate em muitos casos, e eu tenho percebido que isso fica mais evidente na crítica literária e nas artes visuais, dizendo sempre aquilo, mas nós sempre fizemos isso a gente já ouviu o Cirilo também aqui, que já participou de tantos e tantos, né, congressos e poéticas, já ouvimos tanto isso, historiador da arte e crítico dizendo que faz tudo isso que nós fazemos, e nós sabemos que tem as nossas especificidades. E eu sempre, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante observar que o diálogo é bastante fértil com os críticos das artes da cena e do audiovisual. Então, só para contar um pouco dessa relação com a crítica da obra, né? E com os historiadores da arte. O meu posicionamento é que, na verdade, eu destaco a importância de tomar essas abordagens como complementares. São interações críticas, né? Adensando a compreensão dos objetos estudados, né? Não se estuda o processo em detrimento da obra mostrada publicamente, e que é referência constante da pesquisa nossa, como foi a exposição, e daí a gente vê como foi o percurso para chegar naquela exposição. Então, eu acho que tem essa característica que eu penso que nós somos, essas críticas estão interagindo e não em oposição. E também não é em detrimento da obra que a gente estuda o processo, e que às vezes parece isso. Outra questão que eu acho que já também trouxemos historicamente bastantes vezes, embates com o termo criação. O evento Poéticas, por exemplo, né, o Cirilo deve lembrar, alguns anos atrás, eu acho que foi o último presencial, que, né, um crítico de arte coloca com essa rápida negação, né? Não tem criação. A palavra não é boa, criação não sai do nada, e a gente mostra de volta que todas as nossas reflexões, todos os documentos que a gente estuda dão materialidade
para essas camadas, essas pesquisas, essas escolhas, os critérios, erros, acaso, o que dá, obviamente, nos afasta totalmente de uma visão de criação que sai do nada. Mas a gente vê que, às vezes, é um embate com a palavra, não é, porque criação é isso, então a pessoa acredita, pois que criação sai do nada, mas nós não estamos dizendo isso, e, ao mesmo tempo, passam para outra palavra, colocam outra palavra como invenção. Sem o... Agora, o meu ponto que eu defendo é que tem que ver qual é o conceito que nós estamos lidando e não a palavra, e não o termo. Nós não estamos lidando com uma troca de termos, mas para dizer que conceito pode até ser que, né, que a gente possa usar em comum essa invenção, mas com um conceito por baixo e não uma troca de palavras. Isso é uma coisa bastante, um embate bastante sério. Ao mesmo tempo, eu também acompanhei essas diferentes posturas dos artistas e dos documentos que vocês nos dão. Eu falo aqui com a Luíse, com o Cirilo, com o Edson, enfim. E eu vou usar os escritores para eu falar um pouco disso, né? Olhar um pouco ao longo do tempo. Eu acho que o pesquisador ele tem que ter uma escuta para compreender essas diferentes posturas dos artistas, né? Ao falar de seus processos, ter uma escuta para entender o que ele quer dizer, né? Com essas afirmações. Eu vou dar exemplo só para não ficar abstrato, né? Então, eu pego, nessa meu histórico da literatura, o Loyola, o Luiz Rufato e o Carrascosa, que são estudos mais recentes. Por exemplo, no caso é interessante observar, já de uma maneira geral, que há uma diversidade de registros e documentos e de projetos literários, e de modos de falar e de tornar seus processos públicos. Nós temos que estar, né, bastante cientes que há as suas especificidades como sujeitos, como eles se mostram publicamente e falam desses processos. Mas uma coisa é certa, discutir a arte sob o ponto de vista de ser um movimento criador é observar que a obra consiste, agora citando o Calvino, em uma cadeia infinita de agregação de ideias. Isso é uma série infinita de aproximações para atingi-las, e eu ainda complemento um ambiente de incerteza. E a gente percebe que os documentos que a gente estuda registram, em muitos casos, essas tomadas de decisão que engendram essas novas formas, abrindo, voltando a uma citação do Calvino, uma fresta para o funcionamento da imaginação e para o mecanismo de desenvolvimento do pensamento do artista. Eu só estou dizendo que, de uma maneira geral, a pesquisa sempre mostrou essas camadas, essas tomadas de decisão, né, todas essas formas, que é isso que o Calvino fala, que é conseguir ver essa, né, nós estamos colocando por esses documentos, esse funcionamento da imaginação. Pegando os escritores estudados, a pesquisa do Loyola começou em 80, nesse contexto, no meu contexto de insatisfação diante do ensino de redação em língua estrangeira do 3º grau. E eu buscando como se escrevia de verdade, tentando me afastar da artificialidade dos livros didáticos. Daí o Loyola me cedeu uma grande quantidade e diversidade de documentos, diários, anotações, rascunhos, mapas, fotografias e jornais, trazendo o que é à tona? As camadas, justamente, que eu falei dessa escritura, com pesquisas, enfrentamento de erro, testagem de hipóteses literárias, reflexões sobre a busca em questão, enfim, um sujeito inserido no ambiente de incerteza, decisões, critérios, dificuldades, prazeres, crises e encantamentos. Foi exposto para mim, pesquisadora, um sujeito em estado de vulnerabilidade. E com essa grande quantidade de documentos e sem nenhum problema de se expor, de deixar essa vulnerabilidade para o pesquisador.
Daí o acompanhamento, eu acompanho eu acompanhei ali ele, né, escrevendo um livro por necessidade, em plena ditadura militar, pensando que precisava escrever um livro que arrebentasse com a cabeça das pessoas, como escreve nesses diários, é isso que eu assisti, né, é uma produção por necessidade. Trabalhava no jornalismo, ele durante o dia, à noite, né, ficava na redação movido por esse desejo de falar o que não podia, naquele momento, como jornalista, e deixando essa relação sua da literatura com o jornalismo aparente, sem problema nenhum, né? Nunca deixou de explicitar essa relação dele com o jornalismo. Tanto que os seus registros de processos estudados relatam que no Zero, o livro anterior, ao Não Verás País Nenhum, tinha sido alimentado por matérias censuradas, guardadas na época que ele trabalhava na Última Hora. Então, como a gente vê, é um escritor que, quando fala sobre seu processo, não apaga as interações, né, por exemplo, com o jornalismo, e mostra uma literatura marcada por essas relações, pelas pesquisas, pelo jornal, pelo também pesquisas de jornal, enfim, ele não coloca, né, ele vai mostrando esse trabalho, a criação como trabalho, nessas interações e sem a segmentação da literatura como algo superior, né? E também logo início dos meus estudos, um grande amigo, João Carlos Godet, que era artista visual do Carioca, ele também foi conversando comigo no âmbito do seu projeto plástico, ele falava da criação como transformação de objetos existentes. Eu estou trazendo aqui essa postura de alguns deles, de colocar essas camadas e falar assim, não, eu junto coisas que já existem, e que também eu vi lá do Loyola. O Luiz Rufato, passo para o segundo caso, a obra, cuja obra acompanho já ao longo do tempo, né, propondo uma visão processual, né, não isolando obras. O que eu tento analisar um livro na relação com outro livro. É interessante observar que ele deixa seu processo exposto para o leitor, mesmo sem leitura de arquivos pessoais, né? Nunca passou arquivos pessoais, mas você consegue ver, estudar processualmente essa obra ao longo do tempo. Daí eu ponho aqui uma observação, embora ele afirme de modo irônico que não tem processo, eu vou dar aqui uns exemplos, quando ele fala na nota de uns primeiros volumes desse grande projeto dele, que chama Inferno Provisório, ele dá algumas pistas. Ele diz assim, esse volume reúne 6 histórias de um outro livro dele e 2 de outro livro, né? Então, ele coloca já na explicação sobre o livro, ele já traz à tona esse processo, sem, né, dizendo que não tem processo. O processo pode ser estudado nessa comparação dos livros publicados anteriormente e as novas formas publicadas nesses primeiros volumes do Inverno Provisório. E se a gente observa com foco no seu processo de criação, há aproveitamento dessas outras narrativas com alterações substanciais na experimentação formal. Eu já fiz esse estudo, já fiz essa comparação, então eu estou deixando que ele diz que não tem processo e, ao mesmo tempo, deixo à tona, né, nas obras mostradas publicamente, né, na literatura publicadas. Em 2000, as pistas, né, desse processo são deixadas a olho nu e continuam, né, adiante. Ele publicou esses 5 volumes do Inferno Provisório na Record de 2005 e 2011. Em 2016, ele publicou pela Companhia das Letras um projeto num só volume. Claro que, comparando os 5 com um, nós temos outro estudo. Só que numa palestra, agora no começo do semestre, na pós-graduação de literatura, eu perguntando para ele, depois de ele ter falado várias vezes que ele não tinha processo, brincando, rindo, olhando para mim, né? Ele pegou e eu peguei e perguntei, fiz uma pergunta para ele como que era a experiência dele
de fazer as leituras no exterior, quando tinha, né, com as obras traduzidas, ele lendo em português e o tradutor lendo na língua que tinha sido traduzida, que eu sempre tive interesse de saber como era essa exposição das duas línguas. E ele me responde que, numa dessas reuniões, ele tinha encontrado na França uma pessoa que veio e fez um comentário deixando claro, né, um tipo de literatura dele. E ele contou para nós o que tinha sido isso publicamente, contou o que tinha sido dito e depois, assim, voltei para casa e passei um ano reescrevendo o livro, transformando em um volume só. Então, eu acho que nesse caso, o que ele fez foi muito mais, né? Ele ainda passou o critério e ainda colocou. Eu só quero colocar essas diferentes posturas, é isso que eu queria dizer. É claro que todos têm processo. E passo pelo meu último exemplo, que é do Carrascosa, que eu acompanho essa criação, que já acompanha esses estudos há um tempo, e que é publicitário e é professor, né, na área de comunicação, né, em 2 universidades aqui em São Paulo. E quando eu comecei a minha pesquisa com ele, eu perguntei o que você tem de processo, porque hoje em dia, já, né, é essa a minha pergunta, eu recebi entrevistas, críticas publicadas, versões enviadas para os editores e com propostas de alteração do editor, e eu podendo assistir essa relação dele com o editor. Então, eu estou vivendo né, as práticas comunicativas, ele me mostrando esse processo pela relação com o outro, né, que é das entrevistas, que é né, também das críticas e dessa relação com o editor. Então, e me leva ao processo do escritor para uma equipe que chega na editora. Então, e que ouvindo a opinião também dos outros. Então, abre-se a possibilidade da gente compreender também os princípios da editora, do editor, né? Porque a gente vê pelas alterações pedidas, você consegue entender o que o editor quer, quais são os princípios direcionadores dessa editora. Então, na verdade, já tem muitos outros estudos dele também, já com os designers, por causa da produção de livros-objeto. Então, claro que a minha hipótese é que essa atuação dele na publicidade, no ensino, são movidas por um processo marcadamente de equipe, e de não uma sacralização da obra pronta, então ele deixa aflorar com tranquilidade essa relação com o outro, essa voz, né, desses outros. Então, isso para a gente conseguir mapear um pouco essas, né, diferentes relações e para a gente ter uma escuta, né, e de não cair da fala e da relação com o que a gente observa, a gente estabelecer essa complexidade entre o que o artista nos fala, o que a gente está vendo e e o conceito de criação com o qual a gente está lidando. E eu termino isso com esses embates que eu estou trazendo hoje, da crítica de processo no ITEM, né, na França, e eu vou colocar duas questões que são os mesmo embates, né, isso eu indo para lá, ainda, né, no campo, falando que eu estava fazendo a crítica genética, mas como eu venho lidando ao longo do tempo de observar, né, as recorrências em diferentes objetos, e cheguei a questões gerais de processo, não ficando imersa, né, na subjetividade de cada estudo, essa relação geral específica, todos os livros que eu levei, que eu mostrei, eles falam que é muito interessante, mas não é a crítica genética, porque eles chamam a crítica genética, eles, né, supervalorizam o estudo da singularidade e dos arquivos da história da obra. E, por outro lado, né, também, daí eles não veem o Gesto Inacabado, nem o Redes da Criação, os meus livros, como crítica genética. Então, e daí, ao mesmo tempo, eu entrei, né, na última vez que eu fui para lá, no seminário de Gênese Cinematográfica,
falei das faixas comentadas, dos DVDs, e eles falaram, nossa, muito interessante, mas não é a crítica genética, porque é oral, e foi depois que o filme estreou. E daí tem esses embates teóricos, porque eu fiz a apresentação lá mesmo, e que eles acharam que era um hipercaso, né? um caso super importante de crítica genética, quando eu levei o estudo dos diários do Daniel Senise, e que ele comentava do mesmo jeito que na faixa comentada, né, acontece, comentava exposições anteriores. E eles não colocaram em dúvida, porque estava dentro do que é caderno de artista, que entra no campo crítica genética. Então, só para vocês entenderem esses embates e que me levaram a falar, por isso, encontrar o outro termo, que é a crítica de processo, para dialogar de uma maneira, falar assim, por que eu estou fazendo essa diferença? Porque eles estão colocando que o que está sendo feito não entra no termo que eles abarcam, né, que eles deram, que eles batizaram, enfim, tudo como crítica genética. Então, era isso que eu queria trazer, eu acho que são coisas de uma história, né? Eu estou trazendo aqui uma história de muitos anos, dessa pesquisa, de congressos acompanhando, né? Então, já vivi outros embates que não eram tão meus, né, no começo, mas agora eu acho que esses são os que eu posso contar para vocês e para a gente falar deles, simplesmente. Então, muito obrigada. Oi, Cecília, obrigado aí. Eu acho que não sai aqui quando eu falo. Mas vocês estão me ouvindo. Bom, obrigado por trazer esses assuntos tão complexos, mas eu quero aproveitar e comentar também complexo no sentido de que tem uma complexidade quando a gente aborda a questão da criação, né? E a gente daqui a pouco vai ter, acho que uma conversa geral, mas quero fazer só um comentário de que ontem nós lembramos também, com muitas saudades, da Malene, que foi comentado aqui, e eu também quero corrigir a informalidade da minha abertura, lembrando que você é professora titular da PUC São Paulo. Isso não tem problema. Trabalha no programa de pós-graduação em comunicação semiótica, e tem atuado muito nessa área, formando muitos pesquisadores aqui, só que tem dois, né, assim, aqui no vídeo, né, e muito mais, aliás, gente assistindo. Mas é isso. Tudo bem? A gente pode depois conversar todos juntos, né? Eu só vou avisar que eu tenho um probleminha, que eu tenho que sair 5h30, só isso. Porque a gente atrasou e eu não tinha previsto esse atraso. Por isso que a gente está tentando ser assim muito dinâmico, né? Então, aí eu vou passar a palavra para a Luíse, que é professora titular também do Instituto de Artes da Unicamp e tem feito um trabalho artístico muito grande e profundo, e ela vai falar um pouco do trabalho dela, trazendo também uma visão de uma artista que também é uma teórica. Ela pediu para eu passar aqui para vocês verem um dos livros que ela vai comentar. Então, só deixa eu passar aqui e eu vou começar a apresentação do trabalho da Luíse, tá? E aí, só um minuto, e aí eu desligo a minha câmera e passamos para a Luíse. Tudo certo, Luíse? Tudo certo, Edson. Eu vou tentar ser bem sucinta, né, pela questão do tempo. Então, vou pedir, talvez, passar as imagens, talvez, mais rapidamente. Não está ouvindo? Não sei. Ixi. Acho que ele está tentando compartilhar lá, Luiz. Mas vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo, assim. A gente está te ouvindo bem. É que caiu a internet aqui, a gente ficou Caiu preocupada. a internet aqui. Não, a gente está ouvindo bem. É só a imagem que ainda não entrou, que eles estão compartilhando de lá, né?
a isto. Tá. Bom, eu vou começar, então. Eu queria só, inicialmente, agradecer o convite, né? Poder estar aqui com todos os colegas, amigos, né? O Edson, que favoreceu esse encontro, a Cecília, Cirilo e todos os outros colegas, né? Eu vou tentar ser sucinta, embora às vezes a gente começa a se entusiasmar e vai indo, né? Mas eu comecei, na verdade, com um assunto que se localiza bem no período da pandemia, né? No período de isolamento maior, né? E eu chamei Águas Turvas, né? Um processo, na verdade, de intermediação entre a vontade de fazer, né? De começar a surgir um trabalho, embora talvez ele ficasse num patamar de contemplação, de olhar, e começa se cristalizar e criar corpo nos dois projetos, o Oicoá e Mairavê, né? Então, eu só queria aqui, para início, só lembrar uma frase, uma colocação do Otávio Paz, né? Tem do Otávio Paz essa colocação, né? A inspiração é lançar-se para ser, mas também e, sobretudo, é recordar e voltar a ser, né? Isso me chamou bastante atenção, justamente para poder começar a encaminhar esse processo, né? Então, quando a gente pensa, aqui do Jorge Colli também, né? É uma colocação que eu acho bem pertinente, eu penso muito sobre essa questão, né? O que a gente consegue mostrar através do trabalho de arte e aquilo que vem junto, mas que não se torna explícito, ele está dentro de nós e ele está no entorno de nós, né? Eu acho que essa questão do mistério, né? Essa palavra, ela me chama bastante atenção, porque nem sempre a gente consegue explicar de uma maneira muito clara o que a gente objetivou, como começou e aonde terminou, né? Então, isso é uma questão importante, né? Quer dizer, para reflexão. Essa parte inicial das imagens, na verdade, acho que agora podia começar a passar as imagens e eu vou continuando a fala, né? Essa parte, na verdade, foi um momento bem no início da pandemia, onde, né, eu ficar também essa questão do isolamento e ficar dentro de casa, ficar olhando, né, as paisagens através da janela, através das fotos, os momentos de tristeza, os momentos de angústia, né? Eu retomei um trabalho que eu já tinha feito num outro momento, mas eu retomei diferente. Eu coloquei algumas imagens em vasilhames, algumas fotos em vasilhames de água, e ficava durante 1, 2, 3, 4 dias, ficava observando o que estava acontecendo, né? E aí eu percebi, na verdade, que a imagem fotográfica começava a descascar, as películas começaram a descascar e viravam verdadeiras peles, né? Do azul, do vermelho, do amarelo, do preto, né? E aí eu ficava, na verdade, eu ficava apenas observando e também ficando atenta quando eu queria retirar a imagem da fotografia do vasilhame. Não são fotografias
feitas com câmeras especiais, isso aí é uma documentação com celular, né? Mas tinha muito fortemente essa questão da passagem, né? Do tempo que estava transcorrendo, e eu estava assim, na verdade, eu sentia que eu estava num momento querendo retomar um trabalho gráfico, um trabalho de livros, mas eu não estava, na verdade, naquele momento sabendo como, né? Então, essas etapas eu considero como etapas do trabalho que, na verdade, nem sempre o artista mostra para os outros, porque são quase formas de pensamentos com imagens, né? Mas não obrigatoriamente elas são no sentido de um trabalho definitivo, elas vão acontecendo e ajudam a gente pensar, né? Nas imagens, nos sonhos, nas coisas que a gente gostaria de retomar, né? E, ao mesmo tempo, também esse sentimento de estar aprisionado, né? Estar preso dentro de um vasilhame e observar o que estava acontecendo. Eu acho que aqui pode passar rapidamente para chegar no primeiro projeto, que chama Oikuá. Oikuá significa, na linguagem guarani, significa vida, né? Esse trabalho desse livro, ele começou também, ele foi concluído em 2021. Ele começou a acontecer exatamente nesse ano, começo de 21, final de 2020. O que eu acho importante aqui, colocar como um ponto de partida, são imagens que ficaram impregnadas, né? Imagens que eu olhava nos jornais, né? Fogueiras, incêndios, né? As matas queimando. E uma outra imagem que veio muito fortemente foi um dia que eu estava no centro da cidade e, de repente, o céu ficou negro. Começou a vir uma nuvem escura, não ficou negro absoluto, mas assim, ele ficou escuro o céu. E eu entrei em pânico. E aí depois me falaram, não, eram talvez queimadas, fumaça que vinha das queimadas de Mato Grosso. Então, esse estopim, na verdade, começou a instigar o trabalho que eu queria fazer com gravura, né? Mas como eu estava nessa etapa de isolamento, eu estava em casa, tinha poucos recursos também, não tinha como ir para o ateliê constantemente. Eu resolvi trabalhar com um recurso mais direto, Luiz, talvez mais simples. Não, esquece. Tá ouvindo? Tô sim, pode continuar. Que era o molde recortado, a forma recortada, né? Então, a gente, na serigrafia, a gente fala também o pochoir, né? Os métodos onde, na verdade, você trabalha com recorte e depois você trabalha com a tinta nos vazados, no espaço branco. Eu comecei pensando nas imagens, né? Eu comecei a pensar as imagens. Eu não tinha um roteiro ainda na cabeça, né? E isso acho que é uma coisa que é importante colocar, que o roteiro começou a se organizar na medida que o trabalho vai acontecendo. Claro, eu fiz alguns rascunhos, eu fiz estudos de plantas, de fotos de insetos, de animais, né? E
aqui eu só tenho uma consideração que é assim, a importância do desenho, né? Eu desenhava as ideias todas, né? Vamos dizer, os anteprojetos, e aí eu comecei a trabalhar com o guache. Guache, esponja, pincel chato. E assim, na medida que eu comecei a trabalhar as primeiras etapas de cor, eu vi que o guache não era de boa qualidade, era um guache escolar. Então, às vezes, a cor não saía exatamente como eu queria. Então, isso levou o quê? A repensar a cor, trabalhar com outras sobreposições, com mais cores, né? E não tinha texto ainda. No início, eram só as imagens que contavam uma narrativa que começava com o fogo, né? E tinha vamos dizer, uma ação de fugir do fogo, né? Os animais saindo, enfim. E depois entra a chuva, entram as sementes e volta uma recuperação da vida. Isso estava na minha cabeça mais ou menos claro, e aí os trabalhos, na verdade, foram sendo organizados, né, com essa pesquisa junto, né? E o texto, na verdade, foi o Felipe Valério, né, que foi um amigo, um colega que eu não conhecia, mas que entrou junto no projeto, e ele trabalhou, na verdade, rimas, algumas frases, algumas rimas, não um texto descritivo, assim como as imagens também não eram descritivas, porque não tinha uma questão aí de naturalismo, né? Eu sentia a necessidade de trabalhar com essa liberdade, mas o Valério pegou muito o espírito do trabalho e começou a incorporar essa parte gráfica, né? A linguagem indígena, né, Guarani, ela foi uma terceira etapa, porque foi apresentada uma professora de línguas indígenas e ela tinha 2 alunos da língua Guarani que começaram a traduzir algumas palavras na língua Guarani, e aí no final do livro tinha um pequeno índice de algumas palavras, né? Também, na verdade, isso tudo foi entrando no projeto, né? E assim, eu estou mostrando um pouco esse caminho, né? Que, na verdade, no começo, eu não tinha nem ideia onde ia terminar esse trabalho, eu só percebia que tinha o ponto de partida, né? E que eu, na verdade, tinha que pensar como isso terminaria na minha cabeça, né? Então, esse livro foi editado, né? O Zeco, da editora O Zé, acabou editando esse livro, e aí, no outro projeto, que vem em seguida, né? O Mairavê, é um trabalho que, não sei se tem imagens aí? Não? A gente não deu. Pode Tem falar. imagem, sim. A gente só teve um probleminha aqui, mas estamos voltando. Tem imagens. Mas está Não mexe na mesa. Aí. Sim, da câmera. Sim. Pode continuar. Pronto.
Tá, não, aqui são imagens ainda do livro aberto, né? Com as 2 páginas, onde você começa, na verdade, a elaboração do livro, né? Do volume do livro. O livro, o outro projeto, que chama Mayra V, ele é um livro que não foi editado ainda, ele está em processo, né? Ele está caminhando, e ele tem um percurso muito diferente, né? Ele, na verdade, ele começa com um texto, né? Com um texto que foi escrito por um líder, né? Indígena, que pegou, que descreve, né? A trajetória ai, meu Deus, da vida familiar, que foi retirada do local nativo e foram levados para o Parque do Xingu. Então, nesse momento a construção do Parque do Xingu, nos anos 50, 60, já estava, na verdade, já estavam acontecendo invasões de garimpeiros, de madeireiros, né? E aí eu pensei muito, eu li o relato, né? Fiquei bastante comovida com o relato, porque tinha uma situação também de uma trajetória que começa no passado, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma contemporaneidade muito grande. Comecei também com pesquisas, né? Eu tenho um livro que é justamente a estruturação do Parque Xingu. Eu comecei a recortar silhuetas, né? As formas, e comecei a trabalhar, pensar no trabalho da sombra e da luz. Então, eu acho que isso talvez também vem de toda a vivência da gravura, né? Luz, sombra, né? A figura branca é o recorte, a figura do fundo é a sombra, né? Claro que aqui, nesse momento, o que vocês estão vendo são apenas estudos, não é o trabalho definitivo pronto. Aliás, é um projeto bastante trabalhoso, porque colocar essas figuras em pé, encontrar o ângulo certo da projeção da luz, né? Muitas vezes ficava desfocado uma área, às vezes até caía um pedaço do recorte, né? Então, foram primeiros ensaios, aqui que eu estou mostrando, mas que foram fundamentais para poder pensar a continuação desse trabalho, porque enquanto fazia os recortes, eu não tinha nenhuma ideia como isso ficaria depois com a lâmpada, com a luz, né, com a projeção. E quando eu passei a trabalhar a projeção, eu percebi que muitas coisas tinham que ser reestruturados, reelaborados, né? Que não estavam dando certo. Eu tentei pensar algumas figuras com isopor para ficar de pé, pedaço de isopor, palitos. Nossa, foi um trabalho realmente bastante grande, né? Eu refiz essas figuras, comecei a refazer essas figuras, né? Aqui mostra um pouco, né, o processo do trabalho, né? A máquina fotográfica, né? Encontrar o ângulo, encontrar a posição, né? Eu trabalhei inicialmente com uma amiga, né? Orientando, a Lígia Minami, que me ajudou a fazer essas primeiras imagens, e aí eu percebi vários detalhes que antes não estavam tão nítidos para mim, né?
mas que foram etapas fundamentais, senão eu não conseguiria retomar essa parte do trabalho, né? E aí depois eu, quer dizer, na verdade, comecei a pensar também os detalhes de cor, né? Como poderia introduzir algum detalhe de cor ou não, né? Porque com as silhuetas, com os recortes, eu podia, na verdade, acrescentar algum detalhe de papel com transparência, né? E aí eu comecei a procurar e pesquisar quais esses papéis que, na verdade, dão melhor visibilidade para a transparência, no caso, né? Bom, todo esse processo, pode passar, todo esse processo, ele demorou bastante. Não posso dizer que isso foi rápido. Na verdade, ele está caminhando, a gente está esperando contato com o líder indígena, né, Mairavê, para poder, enfim, olhar o texto com ele novamente, olhar as imagens, né? Então, é um trabalho que, na verdade, começa no sentido de contrário, né? Não começa com as imagens, começa com o texto. Agora, de qualquer maneira, várias dúvidas me passaram na cabeça, né? Eu estou interpretando esse texto, né? Mas eu tenho que ter liberdade também de pensar em como eu vou resolver essa visibilidade, não pegar soluções prontas, né, que existem, e também não pensar que eu vou fazer o trabalho exatamente igual uma outra pessoa faria. Então, esses momentos são momentos onde você fica oscilando, você tem dúvidas, você acha que de repente não vai dar certo, etc. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho fundamental nesses dois trabalhos, né? O Ecoar, o Mairavê, que é o quanto a temática, o trabalho, né? Junto com as imagens, o quanto ele se torna importante, né? Para o artista, para a pessoa que vai trabalhar junto com esse material, porque se não tiver essa sintonia, né, o trabalho fica superficial, vai ficar uma solução mais fácil, talvez, mas esses desafios, eu acho que fazem parte, né? Fazem parte e têm que ser concretizados, né? Então, essa parte do afeto, né? Do sentimento com o trabalho, eu considero fundamentais, né? Olhar esses dois aspectos, né? O lado físico, vamos dizer, do recorte, da sombra, das imagens, como montar, como não montar, e, por outro lado, o que isso significa, o que isso passa como mensagem, como lição de vida, como um diálogo com uma outra pessoa, né? Então, eu acho que era isso que eu queria trazer. Eu acho que eu já estou no tempo, não sei. Acho que eu já estou no tempo, né? De 23 minutos? Tá, então, Edson, eu acho que eu vou parar aqui. Não, tá tudo certo. É que eu estava mudo aqui, tentando ligar para falar para você que está tudo certo. Acho que se você achou que era essa a sua informação, sua apresentação, eu acho que a gente pode, passar para o Cirilo, né? E depois Sim. para uma conversa geral, certo? Certo. Então, acho que é isso. Deixa eu só parar aqui essa apresentação. Então,
Desculpa. Acho que viram. Digo isso daqui. Stop share. Pronto. Agora, Deu certo. Pronto. Estava pensando. Bom, então, tudo bem, Luiz? Podemos passar? Tudo bem. Tá Bom, ótimo. Tá só ótimo. falando rapidamente, né, a professora Aparecida José Cirilo, ele é professor também titular, se eu não me engano, né, Cirilo? Sim. Uhum. Da Universidade Federal do Espírito Santo, e ele fez seu doutorado na PUC com a Cecília Salles, e ele organiza um evento importantíssimo aí, chamado Poéticas Visuais, né, para o pessoal de artes é fundamental, que deve estar acontecendo por agora, hein? Ele também está bem ocupado aí na organização desse evento e vai falar um pouco agora para a gente sobre o trabalho dele. Tem uma apresentação do Cirilo? Ou você vai apresentar daí? Não, tem apresentação. Eu não consegui fazer daqui, porque eu não tenho hábito com o Zoom, aí os meninos vão fazer a partir daí. Aí, enquanto sobe a apresentação, quero agradecer, Edson, essas palavras, assim, o Poéticas, assim, ele nasceu também a quase que junto com esse novo nome do próprio encontro da gente, da PCG, né? Então, foi um desdobramento do que a gente fazia sobre o processo de criação, né? Cecília, né? Desde o doutorado, nunca mais larguei a Cecília, a gente tem trabalhado muito junto, e toda a equipe que vem junto com a Cecília. O prazer de estar aí com a Luísa também nesse momento, né? E a todos que estão aí assistindo a gente nesse instante. O que é interessante nessa fala, Edson, eu estou aguardando então vocês subirem a apresentação, tá? A Cecília pontuou esse percurso histórico desses fundamentos que levam a gente o próprio conceito da crítica genética, né, todo esse processo que levou, quer dizer, a mudança da APC da Associação de Manuscrito Literário para a PCG, né, ela foi dentro de toda essa corrente que a Cecília falou, dessa ampliação do próprio conceito de manuscrito, né, aí depois datiloscrito, e aí o que a gente fala de digitaloscrito, sei lá como é que ficaria, e de fato acho que a Cecília traz, com essa perspectiva da própria ideia do documento de processo, né, efetivamente questões que vão efetivamente ampliar, e aí de fato a crítica de processo começa a ser o nome que vai conseguir responder um pouco mais a essas questões todas que a gente vem trabalhando, no meu caso com um afinco muito grande desde os anos 2000, mas principalmente quando eu concluí o doutorado em 2004, porque aí você tem uma certa autonomia como pesquisador, né? E nos últimos tempos eu venho trabalhando com uma questão até de uma discussão, de uma ampliação da própria ideia de documento de processo, né? Porque nós trabalhamos muito com a ideia do documento autógrafo, do documento material, né? E há um tempo eu tenho insistido que a cultura é um documento de processo. A cultura é um documento que, se nós conseguirmos ler, ela vai trazer muitas informações daquilo que é o nosso objeto da crítica de processo e da crítica genética, que é a mente criativa, a mente do artista em ação, a mente em ato e as escolhas que ele vai fazendo durante o processo de criação. Então, eu tenho defendido que, se eu consigo ler a cultura, eu consigo perceber intencionalidades e mesmo tendências dentro do projeto poético de um artista, né? E muitas vezes não a partir só de documentos autógrafos ou de documentos autógrafos, mas de como essa intervenção da cultura na própria vida do artista vai definindo aspectos do próprio processo criativo. Então, essa apresentação, eu vou falar em português, mas as lâminas estão em espanhol, acho que um pouco também, eu ia falar num portunhol, mas eu achei melhor ficar no meu português e deixar só as lâminas no espanhol, que eu acho que facilita para quem está acompanhando do lado de lá, né? Então, o título do trabalho é O Mosaico é Minha Vida, né? Essa é uma Mosaico é Minha Vida, essa é uma frase do próprio Rafael Samu, que é o artista que eu estou trabalhando nele nessa apresentação, né? Para discutir essa perspectiva, então, de um estudo da cultura como documento de processo, né, para mostrar como, nessa obra específica dele, há um ativismo político que está oculto em todos os documentos autógrafos e materiais que a gente tem dele, mas quando você vai fazer uma análise das trocas culturais, dos diálogos culturais, você começa a ver aspectos do processo criativo que não estão nesses documentos, né? Então, no próximo slide, essa é a obra, né? Pode passar o próximo.
Okay? Então, essa é a obra, dá para vê-la ali no fundo, né? Esse painel, a gente tem trabalhado muito de 2011 para cá, especificamente com artistas que atuam na questão da arte pública, né? E nessa obra, então, tentando ver como a cultura e a vida redesenham o próprio processo de criação e a própria obra, né? Então, os próximos slides, aí acho que pode até passá-los um pouquinho mais rápido, os três próximos. Esse é o território onde é a universidade, pode passar o próximo, né? Esses são os primeiros prédios, quem conhece aqui a Federal do Espírito Santo, esses prédios quadradinhos é onde está o Centro de Artes hoje, e mais acima, na esquerda, no próximo slide dá para ver melhor, é o local onde está a empena cega, né? Onde está esse painel. Tá? Então, isso só para poder dar uma localizada em termos geográficos. Então, no próximo slide, a gente vai ver que, em 1974, o então reitor, a universidade ela muda para esse campus, nessa área, destroem o mangue para poder fazer isso, eles alteram totalmente a paisagem para fazer isso, mas em 74, o então reitor, ele cria uma comissão de 4 professores para criarem obras pelo campus. E já em setembro, quer dizer, um mês depois dessa nomeação do Borgo, o SAMU já apresenta esse estudo que está aqui embaixo, que é o cartão, né, que é feito em tinta guache sobre papel, que vai servir, então, para conduzir todo o processo de fabricação do mosaico, né? Então, no próximo slide, né, a gente então entra o que é o meu projeto mesmo, então é a cultura e a vida então como documento de processo, e não só aqueles rascunhos, só os cadernos, só os copiões, não só isso, mas que há mais que isso numa imaterialidade que está colocada na cultura, né? Então a gente parte da processo e que o artista realiza, então, intercâmbios com o aqui e agora da sua vida, né? E esses intercâmbios estão presentes na obra, né? Eles são documentos imateriais do processo criativo. Então, se o investigador, se o crítico de processo, se o crítico genético pode ler esses documentos imateriais, a gente pode acessar alguns aspectos que não estão visíveis nos documentos autógrafos, nos documentos materiais, né? Que não estão acessíveis, né? Para a gente, mas que estão no próprio processo criativo do artista, que eles estão acionando aspectos e determinando escolhas que o artista vai fazer durante a criação da obra, né? Então, esses aspectos, né, não estão nos documentos materiais ou autógrafos, mas eles estão presentes na obra e você percebe claramente isso. Isso me ocorreu muito já ainda no meu processo de doutorado, com os documentos da Shirley Paisley, que simplesmente tinham questões que lacunas, na incompletude do próprio estudo do processo de criação, lacunas que não se preenchiam nos documentos, mas quando você buscava os diálogos culturais que a Shirley trabalhava, né, tanto nacionais, transnacionais, a gente percebia aspectos que não estavam necessariamente nos documentos, né? Então, dá mais um clique aí para mim, por favor. Esses documentos materiais, dá um clique Então, esses documentos imateriais são, assim, pistas, né, dessa interface da vida com o trabalho durante esse processo criativo da obra de arte, né? No próximo slide, então, um foco mais próximo, então, no mural. Esse mural é do Rafael Samu, ele foi feito entre 75 e 77, e tem aproximadamente 140 metros quadrados. Então, é uma obra muito grande, ela tem 34 metros de comprimento por 4 e pouquinho de altura. No próximo slide, então, né, o que compõe o dossiê genético que nós temos do Rafael Samu? 2 grupos, né? Um conjunto físico de documentos materiais do processo, esses documentos, boa parte deles autógrafos, ou documentos que o artista vai reunindo, né, que é composto, então, de um cartão feito em guache, aquele modelo em miniatura do painel, um desenho feito em papel vegetal quadriculado, que o artista mesmo quadricula, né, em que ele transfere essa miniatura para esse papel quadriculado, um desenho, um projeto de execução propriamente dito, né? Eu vou apresentar esses documentos depois, 26 fotografias em preto e branco, de 40 por 30, né? Algumas delas vocês viram, né? E 2 gibis, 2 comics do Flash Gordon, né? O Samu, desde criança, ele é apaixonado por Flash Gordon. O Samu nasceu em 31, Flash Gordon é lançado em 34,
né? Ele tem acesso disso ainda nos anos 40, ele coleciona, mas atualmente ele só tinha 2 revistas que faziam parte então desse acervo memorial dele. E o que a gente chama então de documentos, esse outro conjunto, que são documentos imateriais, que são então aspectos da cultura, né, do contexto do próprio artista, da vida dele em São Paulo e depois no Espírito Santo, as origens do artista no leste europeu. Ele é filho de pais do leste europeu que saem do Brasil, vêm para o Brasil fugidos da guerra e do domínio soviético na Europa Oriental, né? Então ele já vem de uma diáspora, de uma separação, assim, de uma carga política muito forte, né? O trabalho desse artista na Vidrotil, que era uma empresa de pastilhas de vidro, né, de tecelas de vidro, para trabalho específico de mosaico, e também muito para residência, mas ele trabalhou na Vidrotil, ampliando os desenhos das tarretas, os cartões do Livio Abramo, do Portinari, para fazer painéis, né, em grande escala em São Paulo e no Brasil, né? E também a atividade política do SAMU. Então, pode botar o seguinte, isso são só no próximo aqui, a gente tem a capa dos 2 gibis, os 2 comics do Flash Gordon que o SAMU tem, né? No próximo, aqui no próximo, só cortado aqui para vocês verem, aquele projeto, né, de 1,68 por 24 centímetros em guache, só para vocês terem uma ideia, como ele é muito semelhante, ele é muito fiel ao que é o painel ampliado, né? Aqui no próximo slide, aqueles documentos que eu falei, o papel quadriculado com o projeto, né, no guache, ele quadriculado, e depois o projeto de montagem, porque o mosaico é um quebra-cabeça, né, que vai ter que ser feito, né? Aqui no próximo slide, só um detalhe, né, que vai orientar bastante a produção do mosaico, e no próximo slide, né, tem uma figura central, né, nesse painel, que é né, de pelo longo, né, que segura o microscópio. Então, segundo o artista, esse menino, né, ele estava passando e ele foi, por acaso, ele foi chamado, perguntado se ele queria fazer essa fotografia. Ele fez essa fotografia, foi polarizada. No próximo slide, a gente até encontrou... pode passar no próximo, por favor. Então, não, volta um pouquinho. Aqui. Então, não, o próximo, aí. Então, esse é a imagem dele no painel, daquela fotografia polarizada, como ela se torna parte do painel, e essa fotografia desse senhor maior aqui, mais velho aqui, é exatamente esse menino, né, que nós conseguimos localizá-lo, e a gente tem alguns depoimentos também sobre isso, né? O interessante disso é pensar que esse rapaz que foi chamado, né, esse senhor que está aqui, ele estava entrando na universidade em 74 para o curso de engenharia civil, né? E, coincidentemente, quando o SAMU fala que foi ao azar, que foi por acaso que esse menino é selecionado, mas ele é um aluno secundarista que está entrando na universidade para fazer engenharia. Curiosamente, né, um estudante de secundário que queria fazer engenharia, né, chamado Edson Luiz, é a pessoa que é assassinada no restaurante Calabouço, em março de 68, pela ditadura militar no Brasil, que gerou o que a gente chama de revolta dos 100 mil, da passeata dos 100 mil, um movimento político muito forte no Rio de Janeiro e com espelhamento disso em São Paulo, e que o SAMU participou, então, disso em torno dessa manifestação de resistência à ditadura militar e em torno da morte desse estudante de engenharia. Então, quando o SAMU fala para a gente que aquilo foi por acaso, nós colocamos dúvida nisso, porque quando você cruza com a vida do SAMU, você vai vendo onde esse estudante de engenharia também vai aparecer. Então, os próximos slides, vou passar bem rápido, é a montagem, então, do painel, tá? O próprio rapaz aqui, né? o jovem. No slide seguinte, o retrato do astronauta, nesse caso, é uma homenagem que ele faz ao Neil Armstrong, né? E esse primeiro homem que pisa na Lua. Tá? Então, esse processo de confecção, de partitura das pastilhas. No próximo, né? Também essa outra figura do astronauta e da Apollo 11, essa representação dessa viagem espacial à Lua no final dos anos 60. Né? No próximo slide, né? Esse processo de Então, terminou-se de montar as partes e, seguindo aquele mapa quadriculado de
de execução que o SAMU faz, isso então vai ser levado para a montagem. Então, as imagens seguintes, né? Então, todas essas fotos fazem parte desse dossiê que nós temos do SAMU. Aí, na próxima imagem, então, as seguintes, são imagens dessa montagem, né? No qual a gente pode ver essa figura aqui do Flash Gordon, aí pode passar a seguinte, né? Passar isso mais rápido, que são fotos da montagem, né? O Flash Gordon, e só volta um pouquinho, o Flash Gordon e essa viagem espacial, né? O que era uma ficção. Então, em 1934, a viagem espacial, essa saga espacial do Flash Gordon é uma ficção, né? Mas no final dos anos 60 isso é uma realidade. O homem conseguiu ir ao espaço, conseguiu ir e voltar do espaço, né? Então, é importante a gente ver como esse jogo entre a ficção e a realidade vai se materializando. No próximo slide, né? Mais um pouco, mais 2, 3, aí pode passar de novo, só para vocês verem um pouco desses documentos, essas fotografias que a gente tem, tá? Aí, pode passar o próximo também, né? Isso é o painel pronto, então, lá em 1977, quando ele foi inaugurado, né? Então, o reitor encomenda essa obra, né? O SAMU apresenta um mês depois ele apresenta um projeto para um trabalho de 140 metros quadrados, então a gente percebe claramente que já há uma ideia anterior do SAMU do que precisa ser feito, porque um mês não seria suficiente para toda essa estrutura com que ele faz, com a precisão com que ele faz. A experiência toda dele da Vidrotil também auxilia muito nisso, né? E aí, no próximo slide, eu me perguntei, quando a gente de posse de toda essa documentação, né? Como um menino, filho do leste europeu, judeu, com pais que são desterrados pela guerra, ele era militante da União Nacional dos Estudantes Secundaristas no Brasil, né? Um movimento tremendo de resistência à ditadura militar, né? E em São da resistência militar. Como é que esse sujeito, com toda essa característica da vida, vai fazer uma obra bucólica em 74? Exatamente em 74. Né? Então, dando mais um toque aí no slide, né? A nossa hipótese, então, era de que assim, não era uma obra bucólica, né? Mas que essa obra tinha velado nela uma crítica tremenda à ditadura militar brasileira naquele momento, né? E lembrando que ele faz essa crítica violenta durante os anos mais pesados, o que a gente chama no Brasil de anos de chumbo, né? Que foi o período dos anos 70, foi o período de maior repressão nacional a partir dessa questão da ditadura militar, né? Então, essa é a hipótese, a gente vai, então, buscar elementos para poder, no próximo slide, começar, então, a pensar, né, como ler esses intercâmbios culturais, então, que eu estou falando a cultura é um documento de processo, como ler isso, né? Então, em primeiro, né, lugar, a gente toma como uma metodologia e, obviamente, um suporte teórico para ampliar essa ideia do que seja o próprio documento, o que seja o conceito de documento, né? Então, para a gente, né, isso a partir de alguns autores da arquivologia, foi quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da arquivologia, né? O que é documento? É tudo aquilo que o investigador, que o pesquisador é capaz de ler e extrair informação dele, né? E ainda para Paz, que é outra autora da perspectiva da arquivologia, né, o documento consiste nesse registrar informação independente da natureza do suporte que o contém, né? Então, independente do suporte, se é papel, se é filme, se é vídeo, se é o próprio byte do computador, independente do suporte, o documento, se ele registra uma informação, ele é documento, né? E se ele é capaz de ser lido, ele é documento. Então, né, pautado nisso, a gente diz que essa imaterialidade da cultura, que é o suporte do que a gente chama de documento, ele também pode ser lido como documento, dentro do conceito de documento na arquivologia. E a gente toma como apoio metodológico, né, a crítica inferencial do Michel Baxandal, e 3 conceitos que são muito importantes para a gente no Michel Baxandal: o conceito de troque, e os conceitos de encargos e diretrizes, né? Tem também a questão da topofilia do Ifutuan, mas isso é uma questão mais conceitual do que metodológica, né? No próximo slide, né? Então, qual é o encargo?
por que a obra foi feita? O que é o encargo para o Baxandal? É por que o trabalho foi feito. Nesse caso do SAMU, o trabalho foi feito porque o reitor encomendou o trabalho. Então, essa aqui é a portaria que nomeia os quatro artistas em 74, né? Em agosto de 74, em setembro de 74, o SAMU já apresenta um projeto. Então, esse é o encargo. O painel é executado porque o reitor encomenda esse trabalho. Então, a gente parte direto para as diretrizes. As diretrizes, no próximo slide, né? O que são essas diretrizes? As diretrizes, então, é aquilo que se tem que levar em conta, né, quando a gente pensa num determinado objeto. Quando a Luísa estava falando, eu comecei a trabalhar com o guache, mas o guache era escolar, ele não tinha a competência da cor necessária. Então, o artista começa a considerar essas questões para poder fazer a escolha efetiva do material final com que ele vai trabalhar. A gente teve que fazer pesquisa desse acetato que dá essa transparência. Então, as diretrizes são isso, são essas questões que o artista tem que considerar e que ele está considerando enquanto ele está desenvolvendo o processo criativo, que acho que na fala da Luísa hoje isso ficou muito claro, né? Então, nós consideramos, né, esses rasgos, esses traços culturais, então, esses vestígios da cultura. Então, nós consideramos 4 contextos para analisar essa obra do SAMU dentro dessa perspectiva, então, da cultura como documento, para evidenciar que há uma crítica política muito grande em cima daquele painel. Então, se faz na década de 70 um painel com 140 metros quadrados, que é uma crítica à ditadura militar. Né? Isso jogaria o SAMU nos porões da repressão no Brasil, claramente. Né? E por que isso não acontece? Né? Então, ele faz isso de uma forma velada. Então, qual é esse contexto pessoal que a gente considera? Então, é o filho de pai refugiado de guerra, o fato dele ser judeu, dele ser ativista político, da paixão dele pelo Flash Gordon, dele morar em São Paulo durante essa crise principal dos primeiros anos da ditadura militar, o fato dele ser mosaicista e gravador, isso vai ter influência também, ele ser militante da UNE, que é esse movimento estudantil, e entre 63 e 66, quer dizer, antes desse período, quando o Centro de Arte está mudando para essa nova universidade, ele foi o primeiro diretor da Escola de Belas Artes. Então, né? Ele é membro do primeiro conselho da nossa universidade. O contexto, então, da própria Escola de Artes, que no Espírito Santo ela origina em 1913, em 1909 ela acaba em 1913, depois ela retoma no final da década de 50, é federalizada em 61, né? E durante a segunda metade dos anos 60, as relações entre a UFES e o governo militar elas são muito amistosas. A gente tem reitores que são muito simpáticos à ditadura militar naquele momento, né? E a universidade acaba se tornando, a nossa universidade, um símbolo dessa intervenção militar, né? E o painel tem como objetivo, então, fazer essa homenagem ao conhecimento, à ciência e à universidade. Essa é a ideia do painel. Né? Tanto que esses campos, o conhecimento, a ciência e a universidade estão naquele painel. Uma outra questão importante é o contexto profissional. Né? O trabalho profissional do SAMU, antes de fazer uma carreira como artista, na própria Vidrotil, trabalhando com aquelas e transportando para painéis murais obras como as de Portinari e as de Lívia Abramo. Né? Então, em painéis de grande formato, o que deu para ele conhecimento sobre o material e sobre essa monumentalidade da obra. Né? Uma outra questão, ele conhece, ao trabalhar com o Portinari, ele conhece muito bem a iconografia do Portinari para representar a população, para representar o trabalhador, que é aquelas calças curtas, né, os pantalones curtos e os pés descalços. Então, isso é uma representação dessa questão do povo, do popular, né, dentro da iconografia do Portinari, que a gente vai ver ao longo de toda a obra do SAMU, que isso se repete sempre que ele está falando desse sujeito ribeirinho, desse sujeito de uma classe mais popular. Né? E esse, então, amplo conhecimento dele dos painéis murais. Uma outra questão extremamente importante é o contexto político local e nacional. Então, o contexto da Escola de Artes, né? As tensões da ditadura militar nos anos 64 a 79, a intensificação da repressão na década de 70, né? Os chamados anos de chumbo da ditadura militar, a representação do Exército e a morte do Edson Luiz em 68, que o SAMU acompanhou essa passeata dos 100 mil a partir de São Paulo, né? As guerrilhas do Araguaia e principalmente a guerrilha do Caparaó, que acontece aqui do lado da gente,
em 66 e 67. Né? O segundo foco de guerrilha contra a ditadura militar forte foi no Espírito Santo, né? Inclusive capitaneada de longe pelo Leonel Brizola. Né? O totalitarismo do governo Médici e Geisel, né? E a repressão tremenda às universidades nesse período dentro do Brasil. Então, no próximo slide, a gente volta, então, para pensar como, então, a mente desse artista, né, vai operar todo esse conjunto de traços culturais, né, para expor uma intencionalidade crítico-política, né, extremamente forte, mas oculta, né, nessa obra. Como é que ele faz isso no processo criativo da obra? E aí é que a gente lança a mão do conceito de troca do Baxandall, né, que se configura como um coletivo de trocas materiais e simbólicas entre o artista e o seu entorno pessoal e cultural. Né? E esses intercâmbios podem ser lidos na obra, né, e elas revelam escolhas do artista durante o seu processo criativo. Então, se a gente consegue ler como essa questão da cultura deixou traços na obra, a gente consegue entender, lá no momento que o artista está fazendo as escolhas dele no processo criativo, o quanto isso interfere ou não e como isso interfere ou não. Então, no próximo slide, a gente volta para o painel. Né? E pode dar mais um toque? Então, a gente, primeiramente, dividiu o painel em dois pontos, né? E, a partir disso, mais um toque aí, a gente estabeleceu o lado direito do painel e a esquerda do painel. Mais um toque, por favor. Do lado direito, a gente tem o Flash Gordon, né? Na extrema direita do painel, a Apollo 11, né? No meio dessa parte direita, e os astronautas aqui nessa parte central. Do lado esquerdo, a gente tem esses jovens, né? Todos de pés descalços, né? De cabelo comprido, de pé descalço, a marca da universidade e os computadores que estão ali colocados. Mais um toque aí, por favor. Né? E no meio, no centro, a gente tem aquele jovem, né? Aquele menino, né? Que está no microscópio. Né? Então, essa é uma análise então, desses campos. No próximo slide, né? A gente vai perceber que na direita do painel, a gente tem claramente um domínio, pode clicar mais uma vez, a gente tem claramente um domínio do poder econômico e militar, representado por quê? Pela Apollo 11, o astronauta caminhando e o retrato do Armstrong. Mais um toque, por favor. Né? Então, esse é um contexto militar. Nesse painel do Samu, isso é um contexto militar e tecnológico. Por quê? A indústria aeroespacial, nesse momento, ela é uma exclusividade dos militares. Né? Em qualquer lugar do planeta, principalmente nos Estados Unidos, isso está na mão dos militares. E mesmo hoje, isso ainda é do campo dos militares, com algumas poucas exceções agora que a gente tem visto dessas viagens de turismo para a Lua, e que você tem a iniciativa privada entrando nessa indústria aeroespacial. Mas na década de 70, que é o nosso contexto, isso é eminentemente militar. Mais um clique, por favor. Né? Nessa extrema-direita, a gente tem o Flash Gordon, outro clique criado em 1934, né? E a proposta do Flash Gordon, para quem conhece, né, é a viagem planetária. Né? A missão tem um cometa que vai se chocar com a Terra, e naquela tensão toda, eles escolhem uma pessoa, que é o Flash Gordon, a namorada dele mais um cientista, que vão embarcar numa espaçonave para salvar a Terra. Mas quem é o Flash Gordon? Né? O Flash Gordon não é militar, né? Ele é um civil. Ele é um jogador de polo e ele é graduado em Yale. Né? Então, mais um toque aí, a gente pode afirmar claramente que o Flash Gordon, e quem assiste o filme ou lê os cômics, os gibis, vai ver claramente que a origem do Flash Gordon é a oligarquia norte-americana. Né? Então, a gente começa a ver claramente que a direita tem uma representação do poder econômico e militar. No próximo slide, a gente tem a esquerda, né? Que nós estamos falando que ela representa, ele discute o poder do conhecimento e o poder de resistência. Clicando aí, né? Pode clicar umas 3 vezes já de uma vez aí, só para a gente. Então, clicando aí, a gente tem no centro esse jovem de cabelo comprido, né? No centro esquerdo, então, a gente tem esses jovens todos de cabelo comprido, homens e mulheres. A distinção do que é mulher e homem, você só consegue perceber pelo quadril, não mais pelo cabelo. Lembrando que o
Tipo, eu sou uma criança, eu fui uma criança durante a ditadura militar. Nós usávamos cabelo de militar, cabelo todo raspadinho do lado, todo muito baixinho. Era uma iconografia de jovens de respeito ter o cabelo curto. Então, ter o cabelo comprido era já por si só uma iconografia de rebeldia. Mais que isso, ele traz para esse painel o pé descalço e a calça curta, que é uma iconografia do Portinari para essa coisa do trabalhador. Então, você já percebe claramente que se afasta daquela ideia da oligarquia que está colocada, né? E outra coisa, todos estão de costas para o lado direito do painel. E quem está olhando para um lado está olhando para o lado da esquerda, onde mais 2 cliques aí, por favor. A gente vai ter a universidade, né? Então, a UFES é a sigla de Universidade Federal do Espírito Santo, né? A gente vai ter mais na frente a representação dos computadores e os cartões perfurados de computador dessa década de 70, né? Então, as universidades nos anos 60 e 70, elas são o foco. Ainda hoje, a gente nas universidades está vendo com o governo que a gente tem aí, como as universidades ainda são um centro, até hoje, de resistência, né, a governos totalitários, né? Seguindo, então, mais um toque aí, por favor. Então, a gente tem, no centro, uma ideia de renovação da ciência. Esse uso do microscópio, os vidros de química, ali das reações químicas, ele poderia ter usado uma imagem que era super comum nesse momento, que era o símbolo da ciência, que era o Einstein. A figura de um velho, até cabeludo, mas um velho e tudo mais. O conhecimento estava ligado. O SAMU desaparece com a ideia de conhecimento e de produção da ciência. Ele usa um homem jovem de cabelo comprido, quer dizer, uma outra antítese ao que é o perfil de jovem da década de 70. No centro, a gente tem uma iconografia da resistência juvenil, né, da resistência dos jovens de um modo geral. E na extrema esquerda, essa resistência institucional, a universidade, então, enquanto esse foco de resistência, né? Então, passando o próximo slide, já praticamente terminando, né? A gente tem, então, a direita e a esquerda, mais um toque aí, por favor. Pode dar os 2 toques de uma vez aí, por favor. Né? No lado direito, a gente tem a ideia do controle militar e econômico para salvar a humanidade. Essa é a missão do Flash Gordon, né? Salvar a humanidade. Né? E essa proposta de salvar a humanidade do monstro do comunismo é a proposta norte-americana para a América Latina. Todos nós que estamos na América Latina sabemos que isso era a proposta dessa contra-revolução, né, bolivariana que estava acontecendo nas Américas, Che Guevara e tudo mais, como os americanos se lançam contra a América Latina, né, com intervenções militares. A gente tem uma chuva de ditaduras na América Latina, todas orquestradas pelos norte-americanos nesse momento, pelo controle econômico nesse momento. Do lado esquerdo, a gente tem, então, a universidade e o conhecimento como um meio de transformação social, né, e de resistência ao governo militar, né? Mais um toque, por favor, né? Então, a gente vai concluindo, né, que, por mais que essa obra aparentemente tenha um caráter lúdico e estético, que foi o que convenceu o reitor partidário da ditadura militar a aceitar esse projeto como projeto para esse painel, que fazia, então, uma ode à ciência, à universidade e tudo mais, né? Essa obra ela revela uma intencionalidade. Se a gente falar lá de tendências e intencionalidades no projeto poético, essa obra, quando a gente estuda como as questões culturais vão afetando as escolhas que o SAMU vai fazendo, inclusive para desaparecer com a crítica tremenda que ele está fazendo, né? Então, esse estudo vai revelando que essa intencionalidade, que há uma intencionalidade crítico-política, né, que só é possível de se entender nessa obra quando a gente acessa essas trocas que a mente criadora do SAMU vai fazendo enquanto ele vai construindo o próprio projeto da obra, né? E esse contexto, e esse diálogo dele com esse contexto social e político. E, por fim, então, né, assim, a gente afirma que é possível se ler a cultura como um documento de processo. Eu tentei sintetizar aí para não demorar muito. Obrigado a vocês. Estou abrindo aqui, estou abrindo o vídeo. Obrigado, Cirilo, obrigado, Cecília e Luiz. A Cecília começou falando da ampliação da ideia de crítica genética inicial, inclusive a dificuldade de retornar isso daí para o grupo originário lá da França, né?
e levantou também a questão de algumas pessoas que falam que não tem processo. A Luísa deixou claro que não existe nada sem processo, ela foi processo o tempo todo, né? E o Cirilo trouxe essa ideia de incluir, né, enquanto documento de processo, outras coisas que seriam imateriais. A gente está com o nosso horário bem apertado, mas a gente pode, acho que, abrir para um comentário ou pergunta que vocês tenham, né? Acho que principalmente para a Cecília, que precisa sair agora, né? Eu acho que focar nisso primeiro. Precisa sair agora, se vocês tiverem. Ou, Cecília, alguém tem um comentário ou pergunta para a Cecília? Porque, senão, seria até legal, Cecília, se você quiser fazer um comentário sobre as apresentações. Não, eu acho que é exatamente isso. Você sintetizou muito bem, né? Que, no fim, uma das coisas dos embates é essa relação, né, com a postura do artista, né, em relação, e a Luísa trouxe aqui todas as camadas, não quer dizer que não seja só ela, né? A gente está falando que tem gente que diz, né? Eu estava colocando isso, que é o jeito também, eu acho que são as maneiras que a pessoa quer se colocar publicamente também, né? Quer dizer, eu acho que tem que pensar isso. Não é pegar a pessoa no erro, mas entender essa postura. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tem que ter essa escuta, né? Isso que eu estou, né? E não colocar o que, né? Eu trouxe porque tinha um exemplo muito concreto, por isso que ficou interessante. Eu me lembro no primeiro congresso que eu participei, aconteceu a mesma coisa com uma escritora francesa que estava no congresso, disse que não sei, não faço nada, não sei o que lá. 2 minutos depois estava passando o caderno dela no público, sabe? Eu me lembro perfeitamente disso na USP, foi o primeiro que eu participei, foi o segundo. Depois você fala assim, gente, a pessoa não tem, mas de repente já está com todos os cadernos, a gente folheando o caderno dela. Então tem isso que eu acho assim, entender a postura, porque deve ter são coisas que estão aí, é claro que a gente sabe que a gente. Eu acho que você também, Cirilo, você está isso, né? Na hora que a gente fala, quem está interessado em processo tem que estar de olhos abertos, é isso que você está falando. A sua atuação é tanto, né, da arte pública. Então, com esse foco, claro que vai ter as suas singularidades, e daí você está encontrando as singularidades da arte pública, mas que, na verdade, tem alguém ali também fazendo suas escolhas, dialogando com o espaço, dialogando com esse tempo e espaço, com as redes culturais da pessoa, né? Mas esse ainda você trouxe com mais força, acho que um outro você ainda, num outro congresso, você ainda trouxe com menos presença, e que é óbvio, ter olhos abertos é, inclusive, aquilo que até a gente já trouxe, eu acho que em alguma dessas nossas conversas, a possibilidade de pensar, por exemplo, esses relatos orais, né? Se a gente vê, eu me lembro de um orientando da Jerusa que fez sobre o sebastianismo, e que foi pegando as diferentes versões do sebastianismo no Brasil, e que você vê um processo na cultura, acontecendo na cultura. Então, claro, é quando a gente fica de olho não, né, no restrito, e fala, mas veja, a arte na rua já é diferente, porque daí tem um espaço, ou dizer que porque o oral, né, o que se captou ali eram as diferentes versões na pesquisa típica, né, dessas, que é pela oralidade mesmo, pelas histórias contadas, né, os relatos do que... Mas a gente, de olho aberto, você está vendo o que acontece, que está trazendo à tona a discussão de processo. E a pergunta nossa, o que tem de processo aí? E que teóricos que nos interessam? Você está trazendo o Baxandal, me lembrei tanto, né? Das nossas primeiras conversas, né? Com a Ângela, né? Quando a Ângela trouxe. E é isso mesmo, tem como. E claro que eu acho que para esse tipo, ainda ele se encaixa mais para esse tipo de discussão da materialidade dessas obras, né? Ele se encaixa mais ainda aqueles conceitos dele, e que podem... E é isso também que é a riqueza dessa abordagem, né? Que quantas teorias podem adensar a parte de leituras, Sim. né? E que não é na restrição, falar, não, mas esse não entra, veja.
Não, você está falando dessas redes culturais mesmo, que pessoa, só que com o seu foco da arte, né? E a Luíse nos deu essa linda explicação, né, da pesquisa, de tudo que e dessa incerteza. A minha pergunta para a Luíse é como vai ser as fotografias, vai ser, como que você vai apresentar? Como você tá, é o livro? Via fotografia? Cecília, É, está ouvindo, Cecília? tô sim, Luíse. Esse segundo projeto vão ser as fotografias, Ai, olha que interessante. porque fazer assim com recortes ficaria muito, encareceria muito. Existem livros que abrem, tem cenários, né? Mas eu vou trabalhar com a fotografia. Nossa, muito, e que também é mais uma coisa interessante, lindo ali você mostrando, né, sendo fotografado, e daí você vê o recorte da fotografia, né, também. Nossa, muito lindo, Luiz. Nossa, e só mais uma, né, são novas, e essa relação, né, com, enfim, que você está falando, que mais uma vez aquilo que eu falei um pouco aqui do Carrascosa também, você falando dessas interações com essa equipe, né, com quem você trabalhou, né, Isso. ainda você mostrando a fotógrafa que trabalha com você nesse projeto, quer dizer, a gente não é dar materialidade para essa equipe que, no fim, é como a gente acabou discutindo, que não existe nenhum processo que seja eminentemente individual, né? Sempre ou você já está nas interações com as suas pesquisas que você trouxe aqui, e depois você ainda aqui você deu materialidade para essa equipe, né? E que tem uma troca, né? Na verdade, né? Também a fotógrafa tem, né, o jeito de olhar, tem a maneira, o Sim, sem né, dúvida. Luiz, Sim? uma coisa que eu acho muito interessante do seu trabalho, pensando inclusive nisso que eu estou falando, nesse cenário, nesse contexto, né, do trabalho, você começa falando da questão lá da serigrafia, você vai estando, e acho que para quem já fez serigrafia, é muito visível, assim, por exemplo, procedimentos que são que apresentou, né? A própria ideia do recorte que está ali colocado, né? A tinta e essa relação de presença e de ausência que o recorte vai dar, e mais além disso, o próprio uso do filme de recorte, né? O recorte na serigrafia é feito muito com o filme que vela onde não vai entrar tinta e entra tinta no externo, mas você vai também trazendo a questão da luz, é a luz que atravessa a emulsão serigráfica, que atravessa o filme, né? É que queima e que gera a própria matriz e faz essa revelação. E até, eu não sei se os primeiros testes que você faz de cor, se eles são com acetatos para serigrafia, mas é impressionante como essa mente do serígrafo, né, ela conduz muito desse processo inteiro que se apresentou para a gente. Isso é de fato brilhante, assim. Eu acho que valeria, inclusive, vocês tentarem artesanalmente, pelo menos, fazer um livro de artista, um protótipo do que é esse material, porque além de tudo que você apresenta para a gente, as fotografias são muito ricas com isso, né? Mas abrir um livro, mesmo que seja um protótipo só, que de fato fica muito caro fazer toda essa produção, né? Ele acrescenta uma outra perspectiva, que é a ludicidade esse tomado de assalto por aquela estrutura, por aquela paisagem que se constrói na sua frente enquanto você abre, né? Que é um pouco disso que você compartilha muito bem nas fotografias. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho. Tá lindo, é? Gente, Obrigada, desculpa. Vai lá, Cecília. Desculpa, é meu momento vovó, tenho que buscar as crianças na escola. Tem essa diversidade de papéis agora. Ainda bem que você vive de verdade. Isso é viver de verdade. Esse momento é buscar as crianças na escola. Gente, obrigada, gente. Vai lá. Cecília, Beijos. obrigado. Obrigada, Cecília. Amei te rever.